2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quero agradecer os irmãos que oraram por mim. A minha voz voltou milagrosamente, viu? Eu vou contar um segredo de presbitério aqui, né, que não pode falar. Eu falei lá no grupo do presbitério assim, falei, irmãos, preparem um de vocês uma mensagem para hoje à noite que não tem jeito. Mandei até em áudio para eles verem como é que estava a minha voz. Se soltar o áudio aqui, vocês vão rir. Não tinha lógica, nenhuma condição. Minha esposa viu lá em casa. Pato Donald era mais inteligível do que eu. Então, esses homens oraram, irmãos. Pensa num conselho que orou. Nunca vi um conselho orar desse tanto. E nunca vi um conselho crer tanto em milagre. Ai, Jesus da glória. Né? Ó, tem um deles aí que não crê muito em milagre, porém, ele foi o que mais creu, porque ele foi o que mais veio desarrumado hoje, entendeu? Ele falou, vou desarrumado porque quem vai pregar é o pastor. Tá igual a historinha da cidade que não chovia, né? E os irmãos orando, pedindo chuva. Um dia falaram, vamos na igreja orar, irmãos, porque Deus vai mandar chuva mesmo. Aí todos foram para a igreja, oraram, terminou a oração, chuvão caindo. Somente uma irmã pegou a sombrinha dela, abriu e foi para casa. Só ela cria que ia chover, né? Os outros tiveram que esperar a chuva passar. Então, nesse caso, só um dos nossos presbíteros que realmente creu aqui, né? 2 deles, né? Creram. Os outros eu creio, mas vou de gravata, né? Amém, Jesus. Versículos 9 e 10 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Amém. Podeis sentar? Nós estamos falando sobre os últimos sinais da vinda de Cristo, e o sinal do anticristo é o que nós mais prolongamos aqui, porque nós falamos de suas características, falamos de sua aparição, nós falamos dos seus intentos, né, contra o povo de Deus. E na semana passada nós falamos acerca da destruição dele, como Jesus Cristo aparecerá para destruí-lo com a sopro de sua boca. Mas agora parece que o apóstolo Paulo vai fazer um epílogo. O apóstolo Paulo vai fazer um encerramento acerca da pessoa maligna do anticristo. E quando ele faz isso, ele faz de uma maneira impressionante, porque ele ajunta o anticristo com os seus seguidores nestes versículos finais. Ele ajunta o anticristo com aqueles que hão de dar crédito a ele. Aqui ele fala, no verso passado que nós lemos, que foi o 8, ele fala da destruição do anticristo. Porém, no 9 em diante, ele coloca os seguidores juntos. Ele coloca muitas pessoas juntamente com o anticristo, né? No grego ele diz que o qual é a vinda segundo a energia de Satanás, e em todo poder e sinais e maravilhas da falsidade, e em todo engano da injustiça. Olha as palavras que o apóstolo Paulo usa, irmãos. Aos que estão perecendo. Veja, estes que estão perecendo são os seguidores do anticristo, em vez de os quais o amor da verdade não receberam para eles serem salvos. Então, Paulo começa usando aqui as palavras que ele havia usado para Cristo. Parousia, que o tempo todo ele vem falando, que é a vinda de Jesus, a vinda, né? Parousia é vinda. Segundo, ele usa a palavra epifania, que é manifestação. E terceiro, ele usa a palavra apocalipse, que é revelação. Essas 3 palavras o apóstolo Paulo havia usado para Jesus, mas agora ele vai usar também para o anticristo. Porque, em suma, quando você lê o livro do Apocalipse, você entende que o anticristo ele é o imitador barato de Jesus. Na realidade, Satanás tem também a sua tríade maligna, não é? Alguém já disse trindade satânica, mas não é trindade, porque a trindade é divina. A trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a tríade satânica é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Eles querem imitar a Deus em tudo. Ele quer também imitar
a noiva de Cristo com a grande Babilônia, que é a grande prostituta, a grande meretriz. A noiva de Jesus Cristo, ela é revestida da justiça de Cristo, enquanto a grande prostituta, ela se veste de púrpura, ela se mostra toda rica, toda luxuosa, mas dentro do seu cálice existem abominações, e além disso, a sede dela é pelo sangue dos santos. Então tudo que Deus faz, o diabo ele tenta imitar, para poder também enganar, porque o propósito maior de Satanás é o engano, enquanto o propósito maior de Deus é revelar a verdade, o de Satanás é usar da mentira e do engano. Em tudo, o inimigo procura imitar a Cristo, porém, enquanto a vinda de Jesus se dará pelo poder de Deus, a vinda do anticristo se dará pelo poder de Satanás. A palavra energeia, no grego, energeia ou energia, ela quer dizer operação, trabalho, ação, produtividade, uma atividade sobre-humana, energia e poder. Então, obviamente, o anticristo agirá sob o poder do maligno, porque o diabo nesta ocasião estará solto. Eu estava dizendo a alguns irmãos que nem sei, mas provavelmente o diabo já pode estar solto em nossos dias, mas ainda não sabemos. Nós teremos certeza quando se manifestar o filho da iniquidade, que é o anticristo. Então, quando vamos para o livro de Apocalipse, e eu convido os irmãos para irmos lá, no capítulo 13, encontramos a mesma coisa que Paulo falou aqui aos Tessalonicenses, porém, em uma linguagem figurada. Em Tessalonicenses, Paulo fala claramente que a vinda do anticristo será conforme o poder de Satanás. E aqui em Apocalipse 13, versículo 2, diz que a besta era o semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e a boca como de um leão. Agora veja a parte B do versículo. E o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Está vendo? A mesma coisa. Paulo disse em Tessalonicenses que ele viria pelo poder de Satanás. E aqui em Apocalipse, João está dizendo a mesma coisa, porém falando figuradamente. Ele fala do dragão, que é o diabo, dando o seu poder à besta, que é o anticristo. Então o anticristo ele virá coberto do poder de Satanás. E entre os poderes de Satanás, ele tem um poder específico que de acordo com Paulo, 2 Coríntios 11, 14 e 15, ele tem o poder para se transfigurar até mesmo em anjo de luz, e ainda faz com que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele diz que o diabo tem poder para se tornar em um anjo de luz, não é se tornar e ficar, mas transfigurar, transparecer. O diabo teve essa capacidade no Éden, ele transfigurou-se em uma serpente. Tem gente que acha que ele usou uma serpente. Ele não usou uma serpente, ele não mandava no mundo, quem mandava no mundo era Adão. Ele não podia entrar em um animal sem autorização do homem, então ele se transformou em uma serpente. E quando ele entrou no jardim, teve tudo aquilo que nós já conhecemos, a queda do homem. E se Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz, Paulo diz assim, não é nem de admirar que os seus ministros também se transformem em ministros da justiça. Que é isso que isso ele quer dizer? Ele quer dizer que há muitos ministros de Satanás, muitos pregadores da parte de Satanás, que pregam a mentira, o engano e a falsidade, porém eles se passam como servos de Deus, como pregadores de Deus. Agora, cabe à igreja verdadeira saber quem são os ministros de Deus e os ministros de Satanás. Os ministros de Deus e os ministros do diabo. Não existe meio termo. Ou o pastor é um pastor da parte de Deus, ou ele é um pastor da parte do diabo. E nós temos muitos pastores da parte de Satanás. Mas temos muitos também da parte de Deus. Mas temos uma igreja que raramente sabe identificar. Esse é o problema. O problema não são os que estão nos púlpitos pregando, mas sim aqueles que estão ouvindo. Porque se não souber discernir, você vai comprar as palavras dos ministros do diabo como se fossem palavra de Deus. Esses embusteiros de Satanás aí são os anticristos no plural, que o apóstolo João fala em 1 de João 2,18. Eles já conseguem enganar grande parte daquilo que se chama igreja em nossos dias, quanto mais quando vier o anticristo no singular.
Jesus disse que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, irmãos. Mateus 24, 24. Você já pensou a sagacidade deste homem? De, se possível, enganar um eleito? É claro, tem eleito que não lê Bíblia, né? Ele vai ser enganado mesmo, facilmente. Mas Deus não vai deixar só porque ele é eleito, não é porque ele lê Bíblia, não. Deus não vai deixar ele ser enganado porque ele é salvo. Mas se Deus deixasse, ele seria enganado porque ele não lê a Bíblia. Quando ele lê, ele não entende. Quando ele não entende, ele não pergunta. Quando pergunta, ele também não entende a resposta. E quando não entende, ele continua nessa, sabe? E vai deixando aquilo para lá. E fica uma pessoa à mercê do engano. O papel principal do diabo não é aparecer de chifre, rabo e garfo para ninguém, não. O papel principal dele é enganar. Este é o papel de Satanás, enganar. Uma pessoa havia me perguntado, né, sobre manifestações demoníacas. Por que antigamente manifestava muito demônio na igreja e hoje manifesta mais? Eu falei, mas o que o diabo está ganhando com isso? Manifestar demônio, ele não está ganhando nada. Manifesta demônio, a gente expulsa, a pessoa é liberta, é mais provável que ela se converta, né? E o diabo perdeu. Agora não, ele usa pessoas que parecem pregadores de Deus e falam engano a partir dos púlpitos com os microfones nas mãos, e as pessoas vão aceitando. Para que manifestar? Se ele está conseguindo mais adeptos com engano do que com manifestações possessivas diabólicas. Para quê? O engano engana e traz muita gente para o erro. Imagina um pastor de uma mega igreja, 20 mil membros, 30 mil membros, lança pelas redes sociais, ele alcança milhões de pessoas e está falando engano. Quantas pessoas vão acreditar naquele engano, irmãos? Milhares. Enquanto uma endemoniada, além de expulsar o demônio ali e ela provavelmente se converter, outros que estão ali vão acabar se convertendo também. Para que o diabo vai ficar manifestando? Então, ele tem essa estratégia, a maior estratégia dele é a mentira. A energia que Satanás dará ao anticristo, Paulo classifica em 3. Primeiro, poder. Segundo, sinais. E terceiro, maravilhas. Poder, sinais e maravilhas. Os 3 termos que Paulo usa são para reforçar o poder das operações que serão feitas pelo anticristo. E de acordo com Apocalipse, pelo falso profeta também. Volte a Apocalipse. Estamos no capítulo 13. Vamos ler os versículos 13 e 14. Diz o apóstolo João sobre a besta da terra, né? A do mar é o anticristo, a da terra é o falso profeta. Diz assim: e ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Olha só. E engana, olha o termo aí, engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Os irmãos estão vendo? Poder, no grego é dinamis, que fala da habilidade para executar feitos poderosos. Sinais, no grego semeion, que fala de milagres para autenticar os feitos poderosos. Então ele não só faz alguma coisa poderosa, como também autentica aquilo por meio de sinais. E prodígios é teras, que significa uma maravilha milagrosa feita para provocar uma reação dos espectadores. Olha bem, agora ele está fazendo isso para atrair os olhares e a impressão, a admiração dos espectadores. Ou seja, um evento extraordinário com um efeito sobrenatural deixado em todos aqueles que testemunham, seja ele um presságio do céu para a terra ou da terra para o céu. Este é o significado dessas palavras que Paulo usa aqui: poder, sinais e prodígios. Poder, sinais e prodígios. Vá para Apocalipse agora, capítulo 16, versículos 13 e 14, que dizem assim:
e eu vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão. Quem é o dragão? Estou falando todo dia, hein? Todo domingo. O dragão é o diabo. Da boca da besta, quem é a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta, que é a besta da terra. Fique esperto, irmãos. Dragão, ele quer imitar Deus, o Pai. O anticristo quer imitar Cristo, o Filho. E o falso profeta quer imitar o Espírito Santo. É uma tríade maligna que quer imitar a Trindade Santa. Então eu vi 3 espíritos imundos, semelhante a rã, sair da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca da besta da terra, que é o falso profeta. 14. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres. Está vendo isso aí? Espíritos de demônios operando milagres. As pessoas muitas vezes perguntam: ah, pastor, mas eu vi milagres acontecendo lá nas religiões tal e tal e tal. Engano de Satanás. Satanás opera milagres, milagres da falsidade. No 14 aí fala o objetivo disso, né? Que é para trazer os reis da terra contra o povo de Deus. Esses espíritos de rãs, eles são espíritos malignos. Agora, o apóstolo João usa a imagem de rãs porque as rãs eram animais impuros para os judeus. E também por causa daquela uma das pragas do Egito que teve quando Moisés estava libertando o povo de Israel de lá. Aquilo tudo mostrava a imundícia. Esses espíritos semelhantes a rãs são espíritos imundos, são espíritos impuros, mas o efeito deles não é aparecer como uma rã assustada para você, não é? Mas sim para fazer sinais e prodígios da mentira para te enganar. E muitas pessoas estão seguindo os sinais e prodígios hoje em dia. Há igrejas cujos pastores são pastores ministros de Satanás e que fazem milagres, e as pessoas correm para lá e ainda enchem aqueles templos dizendo: Deus está ali. Claro, Deus está em todo lugar. Nós estudamos isso terça-feira aqui, né? Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas o que Deus está fazendo lá? Né? Isso aqui vocês deveriam estar presente no estudo para vocês terem ouvido. O que é que Deus está fazendo em todo lugar? Que Deus está em todo lugar a gente sabe. Ele é onipresente. Mas como Ele está em todo lugar? Então, Paulo define essas coisas impressionantes, sabe como, irmãos? Poder, sinais e prodígio do quê? Da mentira. Paulo usa a palavra pseudos, que significa falsidade, inverdade, uma mentira intencional e consciente. Jesus usa esta mesma palavra que Paulo usa aqui, pseudos, quando ele define o diabo como pai da mentira. Em João 8,44, Jesus diz: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você sabe o que é uma coisa própria de uma coisa, de outra coisa? É uma laranja própria de uma laranjeira. Não tem como você tirar a laranja de outro lugar, a não ser da laranjeira, porque é próprio da laranjeira produzir laranja. Pois Jesus está dizendo, é próprio do diabo produzir mentira. É uma coisa natural dele. Agora, se é próprio de nós, filhos de Deus, conhecermos a verdade, então nós vamos identificar a sua mentira. Mas há muitos crentes que não conhecem a verdade. Tem gente que manda até alguns textos, alguns vídeos, alguns áudios para mim e fala: olha, pastor, que coisa interessante. Aí quando eu vou escutar é uma mentira. Mas como assim interessante? Como assim isso é cativante, isso é impressionante? Como assim isso é bíblico? Você não lê a Bíblia? Você não sabe que isso é uma mentira? E as pessoas estão, irmãos, abraçando todas as ideias que são publicadas por aí. Com as redes sociais, o diabo conseguiu uma enxurrada de manifestar as suas mentiras perante os crentes. Não vou nem dizer perante o mundo, porque o mundo já vive na mentira. Mas perante os crentes. Os crentes são tão fáceis de serem enganados, não é? São tão fáceis de serem enganados.
Basta que alguém chegue com algum argumento, A mais B é igual a C, e está todo mundo acreditando. Basta alguém fazer um sinal, um prodígio da mentira, que está todo mundo confundindo com as coisas de Deus. Meus irmãos, se você me pergunta, então, pastor, como Satanás consegue fazer tais prodígios? Devemos nos lembrar dos magos de Faraó. Eles repetiam os sinais de Moisés e Arão, sim ou não? Eles repetiam os sinais de Moisés e Arão. Moisés e Arão jogaram os seus cajados no chão e eles se transformaram em serpentes. Os magos de Faraó, 2 deles, Paulo dá o nome deles lá em Timóteo, Janes e Jambres. Teve alguém que queria ler a Bíblia em inglês e falou Janes e Jambres, mas não, é Janes e Jambres, não tem J no hebraico, Janes e Jambres. Esses homens eram magos, eram mágicos, eles agiam com um sinal igual de Deus, mas era do diabo. E aí? Jogaram também seus cajados, virou serpente. Aí alguém, mas a cobra de Moisés engoliu as outras. Aí diz que abriram até uma igreja com esse nome, né? Igreja Pentecostal, a vara de Moisés que engoliu as outras 2. O nome da igreja. Mas isso não importa. Eles também pegaram as águas e transformaram em sangue. Aqueles homens também jogaram poeira para o ar e transformaram em piolhos, em úlceras e assim por diante, até chegar um ponto em que eles não podiam mais, porque eles disseram assim para Faraó: olha, rei, isso é o dedo de Deus. Satanás imita, mas quando o crente é verdadeiro na palavra, o diabo tem que sair, porque o dedo de Deus está ali. Então, o mago Simão, em Atos 8, enganava os moradores de Samaria com as suas artes mágicas. Os efésios que se converteram levaram seus livros de magia para serem queimados em praça pública. Vocês já leram isso em Atos? Atos 19. Satanás é o mestre das ilusões, irmãos. Ele não cessa de imitar as coisas de Deus, mas seu objetivo final é se opor às coisas de Deus e fazer com que nós também as rejeitemos. É assim que ele ajuntará as nações contra Deus. Você quer saber uma maneira pela qual Satanás ele consegue imitar as coisas de Deus e ao mesmo tempo fazer com que você rejeite as coisas de Deus? Satanás ele faz assim, ele vai imitando as coisas de Deus a tal ponto, e quando ele vê que a multidão não percebe mais, ele transfere aquilo que ele estava imitando para o pecado, e as pessoas aceitam porque aquilo era parecido com o que Deus fazia. É muito estratégico, ele é estratégico. Nós encontramos casos de pessoas que foram curadas de suas enfermidades, mas que elas foram servir a Satanás. E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 13, que um profeta vier falar com você, e ainda que ele faça um sinal e se cumpra, você não pode seguir a ele se ele te chamar para outros deuses. E as pessoas falam, outros deuses é um ídolo, é não sei o que. Não, qualquer coisa que rouba teu coração de Deus é um ídolo. Qualquer coisa que você está fazendo e que envolve sua vida e você não consegue se libertar disto, isso concorre com Deus na sua vida e é um ídolo. É um ídolo. Muitas vezes você está alimentando pecado na sua vida. Você está alimentando muitas vezes pecados ocultos em seu coração. E isso é ídolo. E isso é idolatria contra Deus. E por mais que você receba milagres, Deus não está se agradando disso. Tem pessoas que acham, não, mas se Deus não estivesse agradando, Deus não ia estar me abençoando. Não confunda as coisas, irmãos. Uma coisa são os milagres, outra coisa é a palavra de Deus, claramente falada como vontade revelada para a sua vida. Não misture as coisas. Poderia citar aqui inúmeros exemplos, nós não temos tempo para isto. Então, só vou citar um, né? Pessoas que foram curadas aí por causa de imagem de escultura. Eu fiz um voto para o São Fulano, para o São Cicrano, e não sei quem foi curado aí, e a pessoa acaba sendo presa àquele engano eternamente. E aí? É Deus?
Os sinais e prodígios da mentira existem para te prender, para te amarrar, para te iludir, para te enganar. O mago Simão fazia isso com os samaritanos. Os efésios faziam isso, eles compravam livros de artes mágicas. Quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, eles queimaram aquilo lá. Uma vez eu calculei aquele valor lá, irmãos. Irmãos, deu mais de 5 milhões de reais de livros queimados. Que eles queimaram em praça pública. Então, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 9, como nós lemos aqui, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ele está falando que o poder de Satanás estará totalmente sobre este homem. E segundo, com todo o poder, sinais e prodígios, ou seja, ele vai fazer tudo o que você vê Deus fazendo, operações de poder, sinais e prodígios, ele vai fazer. Só que Paulo chama isso de pseudos. Pseudos quer dizer mentira, engano, ilusão. Aí você vai dizer, e agora, pastor, como é que eu vou saber? Está vendo? Como nós somos presos aos sinais. Se você não for preso aos sinais, você vai saber. Agora, se tudo quanto é milagre que acontece, você corre atrás, você não vai saber mesmo não. Para você é tudo igual. Atente-se à palavra que você vai saber. Agora, se você se atenta aos milagres, você não vai saber nunca. E vai ser enganado com muita facilidade. Verso 10 agora. No verso 10 o apóstolo Paulo continua dizendo que ele fará isso com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo. Deixe-me falar sobre isto. O termo engano é apatê no grego, que é uma ilusão. O diabo forja uma ilusão com respeito à injustiça. Perceba, irmãos, olha o que diz o versículo 10, preste atenção na Bíblia, queridos. E com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. Preste atenção nisso. O que é engano da injustiça, gente? Será que você não sabe o que é uma injustiça? Será que eu não sei o que é uma injustiça? Irmãos, todo mundo reclama de injustiça. Como é que a pessoa não sabe o que é uma injustiça? É claro que todo mundo sabe o que é uma injustiça, mas o diabo, ele é manipulador, ilusionista, e ele fará com que você acredite que uma injustiça é justa. Não subestime o poder de Satanás. Engano da injustiça, ele fará você pensar que uma injustiça é justa. Este é o engano da injustiça. Ele faz as pessoas pensarem que o mal é bem, que o certo é errado. E aqui mais uma vez notamos que quando os padrões de Deus são rejeitados, qualquer definição se torna possível. Você rejeita os padrões de Deus? Então qualquer coisa que Satanás definir, você vai aceitar. Os homens que hoje formulam leis no Congresso são ímpios, assim como aqueles que as executam e os que as fazem cumprir. É óbvio que os homens não se dividem em políticos honestos e desonestos. Meu irmão, pastor Heber, me chamou a atenção quando eu falei aqui que todo político era ímpio. E ele falou assim, mas tem... me citou alguns nomes, né, de políticos crentes, responsáveis. Eu falei, meu irmão, realmente, você me perdoa. Peço perdão aos irmãos também por dizer isto. Os seres humanos não são classificados em políticos e pessoas da sociedade. Os seres humanos não são classificados em empresários e empregados. Os seres humanos não são classificados em suas profissões. Eles não são classificados em seus afazeres. Não. Os seres humanos são classificados em filhos de Deus e filhos do diabo. Todo filho de Deus vai ser honesto e justo onde ele estiver. Se ele estiver na política, sendo filho de Deus, ele vai ser honesto, porque ele é filho de Deus, não porque ele é político. Se ele for filho de Deus e ele estiver no fim do mundo, ele vai ser honesto, porque ele é filho de Deus e não porque está no fim do mundo. Não é lugar, não é profissão, não é o que você faz, não é o que você estuda que define você. O que define você é se você é um filho de Deus. Isso define você. Então, hoje eu corrijo aquilo que eu falei naquele dia. Eu corrijo e digo que os homens não se dividem em políticos e honestos e desonestos, em bons ou maus trabalhadores ou empresários, em pastores legítimos ou ilegítimos, isto e aquilo. Os homens se dividem em filhos de Deus e filhos do diabo.
Os filhos de Deus sempre serão honestos onde quer que estejam e o que quer que seja, fazendo o que quer que seja. Já nessas mesmas condições, os filhos do diabo serão sempre desonestos e perversos. Um filho do diabo será perverso na política, tanto quanto no púlpito. O mesmo cara, porque vocês sabem que tem. O mesmo cara na política, o mesmo cara em cima do púlpito. Ele vai ser desonesto nos dois, porque ele é filho do diabo. Entretanto, na pessoa do anticristo, tudo isso irá de mal a pior, visto que ele fará todas estas coisas no poder de Satanás, em todo engano da injustiça. Nas suas mãos, ele fará com que aquilo que é injusto seja tido como justo, e assim por diante. Apenas os cristãos verdadeiros continuarão com a lei de Deus e irão se opor a essa supressão da verdade. Aliás, como nós já fazemos hoje, irmãos. Até porque isso já ocorre mesmo antes da manifestação do anticristo, né? O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade está aí, corrompendo as leis, corrompendo a justiça, fazendo um monte de coisa. E a igreja verdadeira é a única que protesta contra isso. Porque a falsa igreja, presta atenção. Você já sabe o que quer dizer quando eu falo presta atenção. A falsa igreja, ela defende algumas pautas do conservadorismo para dizer que ela está do lado de Deus, mas não é. Não é. Outra coisa que eu me lembrei aqui, a humanidade não se divide entre progressistas e conservadores, não. Filhos de Deus e filhos do diabo. Tem filhos do diabo no meio dos conservadores. Não sei se tem filho de Deus no meio dos progressistas, né? Pode ter, né? Ele vai salvar depois, né? Então, eu digo assim, para que nossa mente esteja sempre ligada na palavra de Deus. Porque Paulo disse em Romanos 1 que a ira, presta atenção nisso, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui está o contraste. Deter é suprimir, e os ímpios fazem isso por sua injustiça. Por isso Paulo diz agora, voltando a Tessalonicenses, que a eficácia, o poder de Satanás é com o engano da injustiça. Porém, para quem? Você olhou o verso 10? Olhe de novo. Essa eficácia, esses sinais, esses prodígios, esse engano da injustiça é para quem? É para os que perecem, irmãos. É para os que estão perecendo. No grego, Paulo usa essa palavra apoleia, nós já falamos sobre ela, que é a destruição, né? Ele usa no presente particípio médio. O que significa isso? Traduzindo para o português, Paulo diz, para aqueles que estão sendo perecidos. Ou seja, para os ímpios mesmo. O seu perecimento começa aqui. É contínuo, vai continuar até o final, que é o perecimento eterno. Mas já agora, eles estão submetidos ao perecimento e continuarão por toda a eternidade. É claro que quando pensamos nos que estão perecendo, não devemos pensar somente naqueles que estão fora da igreja. Porque há um pensamento muito errado de nós quando falamos pessoas que estão perecendo. Nós lembramos só dos que estão lá fora. Mas será somente eles? Queridos, dentro da igreja há muitos que estão perecendo. Dentro das igrejas há muitos que estão sendo perecidos. Se não fosse assim, o anticristo nunca iria encontrar lugar no templo de Deus, mas ele vai. Nós já estudamos isso. Ele vai atuar no templo de Deus. Essas pessoas aqui que Paulo começa a falar agora, os que estão perecendo, voltem em Apocalipse, nós vamos encontrá-las lá também. Capítulo 13, como nós já estávamos lendo em Apocalipse 13, e você pode ver no versículos 3b e 4a e b, diz assim: e todo mundo se maravilhou com a besta. Estou lendo a parte B do 3, tá? Talvez você está no início do versículo, você vai achar. A parte B é metade do versículo. E todo mundo se maravilhou com a besta,
Agora 4. E eles adoraram o dragão. Quem é o dragão? O diabo. Eles adoraram o diabo. Vocês acham que o mundo... Você fala aí, o mundo, você adora o diabo. Eu não adoro o diabo, eu adoro é Deus. Eles sempre se revoltam com essa palavra, mas a Bíblia diz que eles adoram o diabo. Eles adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta. Os perversos, os que estão sendo perecidos. Agora vai o 13 e o 14, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Diz assim: e ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta. Agora você observe os versículos, o capítulo 17, versículo 8. Vamos lá. 17, 8, parte B. Diz assim: e aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, mas que virá. Olha, irmãos, por que a besta era, não é e virá? Porque o Apocalipse, presta atenção, eu não já disse que a besta quer imitar Jesus? Como Jesus é descrito com o verbo ser no Apocalipse? Aquele que era, que é e que há de vir. A besta não. A besta é descrita como aquele que não é, que era, já não é, mas que virá. E aí no outro verso ele diz: e caminha para a destruição. É o contrário de Jesus. Jesus é aquele que era, sempre foi, é o que é e o que sempre há de ser. A besta, ela era. Na época de João ali já era, depois não é mais, depois ela volta a ser, mas sempre está sendo destruída. Nosso Senhor é que tem a vida. Então, nós já vimos também no capítulo 11 de Apocalipse que quando a besta matar as duas testemunhas, que são a igreja, as pessoas ficam perguntando: quem são as duas testemunhas? É a igreja. Pronto, é a igreja. As duas testemunhas é a igreja. A igreja que estiver naqueles dias da grande tribulação, porque a igreja vai estar na grande tribulação. Então, quando no capítulo 11, versículo 7 diz assim, ó: e quando tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, a igreja terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, abismo é mar, na Bíblia abismo é a mesma coisa de mar. Então a besta que sobe do mar, que é o anticristo, fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Agora, irmãos, os irmãos podem observar que os moradores da terra vão se alegrar com a morte dos crentes. Olha o verso 10 aí do capítulo 11. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles, sobre as duas testemunhas, e alegrar-se-ão, e darão presente uns aos outros, porque estes dois profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. Olha, a igreja atormenta este mundo, porque pregamos contra o seu pecado, e eles ficam loucos para nos matar, mas não podem nos matar em certos países. Em outros países eles podem, eles matam, mas em certos outros países eles não podem matar. Mas nos dias do anticristo que ele chegar, ele vai matar a igreja, vai matar aqueles que procuram falar a verdade de Deus. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que queriam que você morresse vão bater palma, falar: enfim, alguém apareceu para matar esse povo que me atormentava com essas palavras, tipo, deixa eu pecar em paz. Você sabia que tem crente que diz isso também? Deixa eu pecar em paz, pastor. Para de falar dessas coisas. Quando o anticristo chegar, você vai pecar em paz, porque ele vai calar a boca dos verdadeiros trombeteiros de Deus. E para encerrar o verso 10 de Tessalonicenses, aqui não diz que é porque não acolheram o amor da verdade, mas em lugar do que o amor da verdade não acolheram. Paulo não usa o termo hoti no grego, que é porque. Na nossa Bíblia tudo está porque, né? Você lê aí o versículo 10, né? Porque não receberam o amor da verdade para que pudesse ser salvo. Paulo não diz isso, eu li lá no princípio da nossa pregação, como que está no grego. Está escrito assim:
o qual é a vinda segundo a energia de Satanás em todo poder e sinais e maravilhas da falsidade e em todo engano da injustiça aos que estão perecendo, agora, em vez de os quais o amor da verdade não receberam para eles serem salvos. Paulo não fala de porquê. Paulo não está explicando. Então, essas pessoas, Paulo não está dizendo assim, por que eles não receberam o amor da verdade. Paulo está dizendo o prefixo anti. Em vez de hot, que é porque, Paulo diz anti, que é contra, ou em lugar daquilo, em oposição a isto e aquilo. Não é uma questão apenas de não acolher o amor da verdade, irmãos, mas de se opor a ele. Anti. Paulo está usando este prefixo, assim como anticristo, contra Cristo, em lugar de Cristo. As pessoas de hoje, elas estão contra o amor da verdade. Elas são anti-agape. Os homens, eles são a favor do amor eros, que é o amor carnal, sexual. As pessoas são a favor do amor philos, que é o amor de amizade. Mas elas não podem ter o amor agape, que é o amor que ultrapassa qualquer tipo de sentimento, porque ele age pela consciência divina. E a Bíblia diz que eles rejeitaram, eles são anti, eles são contra isso. Paulo está dizendo o mesmo que ele disse aos Romanos no primeiro capítulo da carta, que essas pessoas tiveram conhecimento de Deus, mas suprimiram a verdade por causa de sua injustiça. Essa injustiça agora é transformada em engano por Satanás, e esse engano é aceito como verdade. É isso que está acontecendo. Não apenas trocaram a verdade pela injustiça, mas agora acreditam nela. Eles não só se opuseram à verdade, como também colocaram a injustiça em seu lugar. Guarda essas coisas, igreja. Curioso que Paulo chama o amor aqui em Tessalonicenses, amor da verdade. Claro, porque como já vimos, ele está contrastando verdade com a injustiça. Mas quando ele usa a palavra amor, ele está se opondo ao conceito mundano de amor. O amor, disse Paulo aos Coríntios, na nova versão transformadora, 1 Coríntios 13:6, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Olha aí, nós estamos falando o tempo todo aqui o engano da injustiça, né? E agora estamos falando que eles rejeitam o amor da verdade, não é? Você vê o que Paulo contrasta aqui, irmãos? Paulo não está contrastando verdade com mentira. Paulo está contrastando verdade com injustiça. Assim como ele fez em 1 Coríntios 13, para demonstrar o que é o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. Ele podia dizer, mas se regozija com a justiça. Não, ele falou, se regozija com a verdade. Por quê? Porque a verdade é a lei de Deus e a injustiça é a negação da lei. Anomia, não lei. Isto é injustiça. Enquanto os que perecem sufocam a verdade por sua injustiça e ainda chamam as suas paixões malucas de amor, Paulo diz que o amor se alegra com a verdade e nunca com a injustiça. Os réprobos, os reprovados, os perdidos, sempre mutilam a Bíblia e seus termos sagrados. Fizeram isso com um dos termos mais sagrados da Bíblia, que é o amor. Eles chamam suas concupiscências carnais de amor. Isso é uma blasfêmia. Eles chamam suas paixões malucas de amor. E eu não vou dizer que é só o mundo que faz isso, porque dentro da igreja há muitas pessoas que confundem isso. Jovens que se apaixonam por outros sem nunca sequer tê-lo conhecido e diz, eu amo. Como que você ama? Você está apaixonado, você está apenas tendo um sentimento, e amor não é. O verdadeiro amor não é sentimento, porque o seu sentimento acaba e o amor não acaba. Case-se com essa pessoa que você está pegando fogo por ela, e você vai ver o fogo se apagar. Mas se você tiver o amor agape, ele vai permanecer. E tem gente que diz, eu não quero mais ficar casado porque não amo mais. Ué, então o que você tinha antes não era amor, porque o amor não acaba. O que você tinha antes era paixão, era luxúria, era lascívia. E todo esse tipo de cobiça e concupiscência passa.
A Bíblia diz, o mundo passa e as suas concupiscências. Agora, quando você está com o verdadeiro agape, quando você é revestido do verdadeiro amor de Deus, pode passar o que for. Pode passar o que for. Pode passar paixão, pode passar erotismo, pode passar qualquer tipo de atração, mas o amor de Deus permanece e você sustentará seu casamento até o fim. Porque o que sustenta o casamento até o fim é o agape, não é o eros, não. O eros, ele passa. Ele passa. Embora tenha algumas pessoas que se dizem cristãs, mas são carnais, e dizem assim, o meu não passa. Porque ele idolatra o eros. Ele idolatra a sua própria luxúria. Ele idolatra. E ele diz assim, ah, meu filho, aqui tem fogo. Ele fala assim, como se isso fosse uma honra para Deus. Mas que se Deus tirar aquilo, o casamento termina, tudo acaba. Como você pode idolatrar uma coisa que é passageira, meu irmão? Me explica isso. Porque o que sustenta, e eu não estou dizendo um casamento somente, é de qualquer coisa. O amor, tudo suporta. Tudo. Não é só o casamento, é tudo. E suportar ali é a ideia de um telhado para proteger o que está dentro, recebendo as invasões de fora, sem deixar cair lá dentro. Só o amor de Deus pode fazer. Eu duvido que qualquer ser humano, ele pode ter alguma patologia, ele pode ter alguma psicopatia, mas eu duvido que ele pode resistir a qualquer coisa como um telhado sem o amor agape. É impossível. É impossível. É isso que Paulo chama de amor. Mas muitos crentes trocam isso e falam, não amo mais. Porque o que antes sentia não era amor, meu filho. Era uma paixão maluca da sua cabeça. E que agora acabou e você quer sair fora do seu compromisso. O mundano vira e fala assim, o cara, né? Eu amo ele. A menina fala, eu amo ela. Moela é de galinha. Mas tá lá. Eu amo ela. Ama nada. Isso é paixão carnal, diabólica, que Satanás colocou e aguçou quando estas coisas vieram pela nossa natureza caída em Adão. Isso é maligno. E Satanás aguça essas coisas e, como ele troca a verdade pela injustiça, como nós estamos vendo aqui, ele faz leis para isso, que se você disser que não é amor, você é homofóbico. Mas essas pessoas são amorfóbicos. Elas são amorfóbicas, porque elas têm fobia do verdadeiro amor. Eu não tenho fobia de gay, de lésbica, de ninguém. Ninguém aqui tem fobia. Fobia é medo. Ai, estou com medo do gay, estou com medo de não sei o quê. Ninguém tem isso, irmãos. Ah, não, fobia é você ir lá e bater e matar e não sei o quê. Quem vai fazer isso? Quem dos verdadeiros cristãos vai fazer isso, irmãos? Ninguém. Agora eles têm sim. A verdadeira fobia está neles. Porque quando você fala não, quando você lê na Bíblia o que é o amor, o que é o verdadeiro amor, e você vê que eles têm agapeofobia. Eles têm. E não só eles, como eu disse, muitos cristãos. Portanto, essas perversidades, estas impiedades não são amor. Paulo diz, 2 Tessalonicenses, que eles não podem ser salvos desta forma. Eles não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Irmão, você só pode ser salvo se você acolher o amor verdadeiro. É impossível você ser salvo pelo amor deste mundo, querido, e nem o seu. Você só pode ser salvo se você acolher o amor da verdade. Mas o que este mundo acolhe é o suposto amor da injustiça. Obviamente que não é amor, mas é uma paixão humana corrompida, cobiça desenfreada e afrontosa contra Deus. O verdadeiro amor alegra-se com a justiça, mas com a lei de Deus fora de questão, a injustiça opera em nome da justiça e do amor.
Os conceitos do mundo invertem o seu sentido, se contradizem, são normalizados e normatizados. Uma pessoa, meus irmãos, só pode ser salva se ela receber o amor da verdade e não da injustiça, que Satanás já transformou em engano, e tal engano já se tornou comum a quase todas as pessoas, inclusive dentro das igrejas. Não é isso que Jesus disse de multiplicação da iniquidade? O que acontece quando a iniquidade se multiplica? O ágape se esfria. E vou dizer para os irmãos o que é esfriar ali que Jesus está falando. A pessoa fala, eu fiquei frio na fé, não é isso não. Jesus está dizendo esfriar ali é um sopro gelado da morte. Se você permite a iniquidade aumentar em você, o sopro gelado da morte vai chegar. É isso que Jesus está falando. A iniquidade, vou dizer mais uma vez, você depois não dizer que não sabia. A iniquidade é a rejeição da lei de Deus. Qualquer coisa que você rejeita da Bíblia e põe o seu pensamento no lugar, é iniquidade. O sopro gelado da morte virá sobre você. Que Deus nos ajude. Vamos orar em nome de Jesus.